Fala pessoal, dando continuidade então ao nosso projeto, primeiro eu gostaria de pedir para que vocês se inscrevessem no canal para facilitar acompanhar a série, né? Já que eu acho que é uma série que vão alguns bons episódios ainda para a gente concluir. Mas eu vou tentar ser o mais rápido possível aqui. Então beleza, no último vídeo a gente selecionou o perfil, ou pelo menos o que a gente vai usar inicialmente. Mas não pretendo trocá-lo não. Vamos lá então. A gente selecionou esse perfil, né? E agora como que a gente vai passar para modelar nossa asa, né? O que nós vamos fazer? Primeiro a gente volta um pouquinho aqui no anteprojeto, né? Não custa nada a gente voltar aqui para olhar qual que é a característica comum dessas asas, né? Olhando aqui meio que uma por uma, essa asa aqui ela tem uma porção retangular aqui no meio, que parece ser retangular, depois ela começa a filar e tem uma porção em que ela tende a ser uma elipse com offset, né, nas pontas, né, de forma que o bordo de fuga fica quase na mesma posição e só o bordo de ataque recua. Esse daqui eu não consegui encontrar plantas dele, então eu não sei se é só uma trapezoidal ou se ela tem uma da mesma forma que esse tem aqui, mas de forma mais abrupta, uma elipse aqui. Esse aqui a gente vê que ele tem aqui uma parte quase retangular no meio, um afilamento elíptico aqui na ponta, né? Uma elipse com offset, para que o bordo de fuga fique reto, né? Esse aqui é a mesma coisa, esse também é a mesma coisa, esse também é a mesma coisa, esse aqui muda um pouquinho, porque ele tem um pouco de enflechamento positivo, eu não sei se é a impressão da foto. Já esse aqui é totalmente elíptico, né? E essa aqui é mais parecida com essa aqui, por exemplo. Então, pelo que eu estou vendo aqui, todas elas têm uma característica quase que comum. Elas têm um bordo de fuga mais reto na parte de trás. Acredito que isso seja mais para facilitar a instalação de superfície de comando, não por questões aerodinâmicas, eu acredito. E já essa parte elíptica nas pontas aqui, para tender a reduzir ao máximo a corda já na ponta da asa, né, para reduzir as perdas de eficiência nessa porção da asa. Então vamos partir de algo parecido, né? Vamos tentar fazer algo igual. Mas então, vamos lá pilotar uma primeira asa aqui no XFLR5. Eu já mostrei aqui esse software, o XFLR5. Dá para baixar ele aqui, ele é gratuito, é só clicar em Downloads. Aqui, vou deixar esse link aqui na descrição. É esse software que a gente vai usar. Clicando aqui em Downloads, você vem aqui e baixar a última versão. É só instalar tudo mais. Eu já tenho ele instalado, então eu vou abrir direto. Não vou utilizar aqueles arquivos, aquelas análises que a gente usou no último vídeo. Eu vou fazer outra aqui para que a gente possa fazer tudo do zero. Primeira coisa que eu vou fazer a gente selecionou esse perfil aqui, né? Então eu vou precisar do arquivo .dat dele, que vai desenhar esse perfil no XFLR5 pra gente. Eu já tenho esse arquivo, mas eu gosto de deixar o link de referência sempre de tudo aqui, tanto no anteprojeto quanto no estudo de perfil, que eu consigo abrir mais facilmente aqui, igual agora, né? Se eu não tiver o arquivo .dat, que são essas coordenadas aqui do perfil que contam para o XFLR5, qual que é o formato desse perfil, eu posso baixar aqui, né? Eu posso vir aqui em Select Format Dat File. Eu posso tanto clicar aqui em salvar como arquivo, só que eu prefiro clicar aqui, selecionar tudo, dar um Ctrl C. Eu vou abrir aqui um bloco de notas mesmo. Copiar isso daqui, vou dar um salvar como, aí clica aqui em todos os formatos, aí eu posso colocar aqui RG 14, eu tenho que colocar a extensão .dat,
Beleza, salvei essa extensão e esse arquivo que eu vou abrir dentro do XFLR5. Então vou clicar aqui, Open, e vou lá. Aqui, eu já tenho um arquivo aqui. Cliquei em abrir o arquivo. Se eu vier aqui, inclusive, eu consigo ver ele com todas as informações desse arquivo. Para a gente modelar nossa asa e ter simulações da asa, a gente primeiro tem que ter simulações 2D. Hoje em dia a gente tem simulações 2D bem precisas. O software que roda dentro desse XFLR5, que faz as simulações 2D que a gente vai utilizar, chama na verdade Xfoil. Ele é bastante preciso, ele é bem legal de utilizar. Já a parte 3D do XFLR5, em que a gente vai modelar a asa e até simular a asa, ele tem que encontrar algumas dificuldades, que os métodos que eles usam têm seus erros. Então, para otimização aerodinâmica, que é uma das coisas que a gente vai tentar fazer aqui, ele é um pouco falho, mas não tem problema. Eu vou utilizar ele da mesma maneira. Mas então, ele funciona da seguinte maneira: ele precisa de dados do funcionamento desse perfil aqui 2D, né, que é só o do perfil em si, e depois ele tem 3 métodos que ele utiliza para tentar convalidar isso para um comportamento 3D, que seria na asa. A gente vai ver isso agora. Mas enfim, então o primeiro passo é rodar esse perfil em várias situações para a gente poder utilizar. Então tá, eu carreguei o perfil. Assim que eu carreguei o perfil, ele está aqui. Eu vou nessa aba Analysis e vou clicar em Batch Analysis. Vou selecionar aqui Foil List ou não, tanto faz, né? Só tem um, mas enfim, se eu tivesse mais, eu viria aqui, selecionaria o perfil. Vou deixar aqui em tipo 1 mesmo de análise. E aqui eu vou colocar em Range agora, né? Que eu vou avaliar o perfil em vários Reynolds. Vários mesmo. Porque vocês vão entender pra frente por que eu vou selecionar vários. Antes eu tinha rodado o perfil só em 2 situações, só em 2 Reynolds, só na situação aproximada de stall e uma aproximada de cruzeiro. Só que para eu conseguir rodar a asa inteira, eu preciso de mais informação. Então eu vou rodar desde 10.000 Reynolds aqui até inicialmente 1 milhão. Já no incremento, é desnecessário fazer tanto assim quando eu estou fazendo aqui, mas eu vou colocar um incremento de 10.000, que é um incremento bem pequeno. Normalmente eu faço de 100.000 a 1 milhão, com incremento de 100.000, por exemplo. Ele roda bem rápido. Ainda assim não vai gastar muito tempo não. Mas eu vou fazer isso porque alguma das asas que eu pretendo fazer, assim como aqui no anteprojeto a gente viu, a corda tende a 0 nas pontas, então ele vai utilizar Reynolds bem pequenininhos. Então, por conta disso, eu vou, inclusive, não vou nem 10.000, eu vou colocar aqui 1.000, com incremento de 10.000 mesmo, não tem problema. Porque aí ele vai pegar desde pequenas velocidades até velocidades bem altas, que ele vai tentar convergir. Então beleza, eu vou colocar aqui 100 interações, marcar essa opção aqui que ele começa de 0. Então eu vou começar desde 1.000 Reynolds até 1 milhão, com incremento de 10.000. Então beleza, é só clicar agora em análise. Não deve demorar muito tempo não, não é tão rápido não, mas aqui se a gente clicar, aqui a gente já consegue ver as curvas sendo plotadas. Vamos aguardar aqui um pouquinho, não deve demorar muito. E aqui eu já consigo ver uma informação, vou deixar de lado aqui só para a gente conseguir analisar. Uma informação bacana que a gente já consegue ver desse perfil é que, apesar de que tem várias curvas sobrepostas, elas têm uma tendência comum. Esse gráfico aqui ele mostra para a gente tem CL aqui, e
XTR Top, que é esse eixo horizontal aqui, ele mostra onde que está acontecendo a transição do escoamento laminar para turbulento na parte de cima do perfil, no extradorso. E isso aqui é muito importante. Isso aqui mostra para a gente que esse perfil ele tem características de perfil laminar. Porque a gente consegue subir muito com o CL para essa transição começar a caminhar para frente. Então, na maior parte do funcionamento desse perfil, em quase todo o range aqui de CL que a gente vai usar em voo de fato, ele está quase sempre operando no regime laminar. O que pode ser bom, mas a gente tem que tomar bastante cuidado com a fabricação dessa asa, então, para a gente manter essas propriedades, porque a gente selecionou aqui o perfil e a gente quer usar os dados desse perfil, mas se a gente não der para essa asa condições do escoamento ser laminar na parte superior dela, a gente pode ter um comportamento muito diferente do que a gente está esperando. Por exemplo, se essa asa fosse feita em isopor, entelada com vinil, por exemplo, nem sempre a gente consegue tirar a rugosidade do isopor, nem sempre ela consegue ficar tão lisinha. Então, a gente poderia estar, com essas imperfeições do isopor, provocar uma transição muito antes. Em vez de dela estar acontecendo, por exemplo, a gente vai estar usando o perfil aqui, mais ou menos. Então, ela vai estar praticamente todo escoando laminar. Agora, se a gente provoca por conta de imperfeições de construção uma transição aqui, o comportamento do perfil vai ser outro. Então, a gente está projetando uma coisa e vai ter outra coisa. Então, é interessante então que a gente assuma aí a fabricação da asa com fibra também, porque utilizando o molde com fibra fica bem mais fácil você garantir que a asa vai estar bem lisinha em cima, para a gente garantir que esse fluxo se mantenha laminar. Tem uns outros problemas que esse escoamento laminar vai nos render, mas a gente fala disso para frente. Então aproveitei para citar isso só porque estava rodando as análises aqui. Agora já terminou. Bom, eu não vou analisar essas curvas aqui, até porque são muitas curvas mesmo, né? Até é difícil de analisar isso. Isso aqui serve só de base de dados para que eu consiga plotar uma asa aqui. Então eu vou salvar primeiro isso aqui. A gente tem que dar um nome para esse aeromodelo depois, hein? Salvei aqui. Tá salvo. É bom sempre salvar a qualquer momento que você fizer alguma coisa nesse software, como ele é um software aberto e tudo mais, alguma das versões deles tem alguns bugs, então ele pode dar algum pau em alguns momentos e você perder o que você está fazendo. Então faz alguma coisa, salva, faz outra, salva. É sempre bom fazer isso. Beleza. Então essa é a parte 2D desse perfil. Todos os dados estão armazenados aqui na memória do programa. Eu vou usar isso agora para plotar a asa. Eu vou vir aqui em File e clicar aqui em Wing and Plane Design. Ou então dá um Ctrl 6 aí, ele já muda para lá. Mas eu vou clicar aqui. Aí ele abre essa parte aqui do software que ainda não tem nada. É aqui que a gente vai desenhar a nossa asa. Ainda não tem nada porque a gente não desenhou asa nenhuma. Vamos lá então. Então a gente vai vir aqui em Plane, e Define a New Plane, ou então dá um F3 nessa parte do programa. Eu vou fazer primeiro uma asa retangular. Ela vai servir de parâmetro de comparação para as outras asas que a gente fizer. Então beleza. Eu vou tirar aqui o profundor e o lamer por enquanto, né, o estabilizador vertical e horizontal. Porque a gente vai desenhar só a asa por enquanto, eu não tenho nenhum dado ainda desses outros negócios, dessas outras superfícies. Então eu vou clicar aqui em Main Wing, eu vou clicar em Define, e aqui ele já abre assim com algo que poderia ser uma asa aqui. Então eu vou plotar uma asa retangular primeiro. Aqui você plota a sua asa com base em uma metade dela. Então, você vem aqui, ó,
Wingspan é a mesma coisa que envergadura. A envergadura dessa asa que está aqui é de 2 metros. Você vê que tá, as posições em que a gente está alterando aqui são 0, que é aqui na parte central, e 1 metro, que é na ponta. Então você mexe em uma das metades da asa. Se eu quisesse fazer uma asa assimétrica, no caso, eu teria que desmarcar isso aqui, aí eu faria o lado direito e o lado esquerdo de forma separada. Mas como a nossa asa é simétrica, como a maioria das asas vão ser simétricas, ele já vem aqui marcado como simétrico. Então, se a nossa asa tem 90 centímetros de envergadura, eu vou colocar aqui a metade disso, porque eu estou desenhando a metade da asa, né? Opa, vírgula, tem que usar vírgula nesse programa. 0,45. Então essa é a nossa envergadura e a nossa corda média geométrica que a gente tinha obtido aqui é tudo em metro, então é 0,087, 8,7 centímetros, é a mesma coisa. E vou colocar isso aqui. Ele já vem com esse offset padrão, mas eu vou tirar porque eu quero fazer uma asa retangular mesmo de início. E aqui eu seleciono o perfil. Como eu só tenho esse perfil carregado na base de dados do programa, ele só vai puxar esse. Então, puxei aqui. Então, pronto. Ele desenhou nossa primeira asa. É uma asa retangular. Ela não necessariamente ela tem o melhor desempenho. Ela pode sim ser uma asa boa. A gente tem um pouco de preconceito com a asa retangular. A asa retangular não necessariamente é ineficiente. Tem recursos que podem ser utilizados para melhorar muito a eficiência aerodinâmica de uma asa retangular, porque mais do que a geometria da asa, o que importa é a distribuição de sustentação. Então, você pode ter uma geometria e uma outra distribuição de sustentação. Então, vamos rodar uma primeira análise dessa asa aqui para a gente ver o comportamento dela. Então, com a asa desenhada, a gente vai vir aqui em Analysis e Define an Analysis, ou então clicar em F6, ele já abre isso aqui. Tem vários tipos, 4 tipos de análises aqui. A primeira delas é com velocidade fixa. Eu poderia travar aqui em 200 km por hora, só que em metros por segundo, dá 56 metros por segundo aproximadamente. E a partir dessa velocidade, ver o comportamento dessa asa em todos os ângulos de ataque. Só que eu não vou utilizar isso daqui, porque eu prefiro utilizar para esse caso em sustentação fixa, porque ela vai fixar, ela vai gerar para cada ângulo de ataque, aqui, ele vai retornar uma velocidade na qual a gente tem a sustentação igual ao peso da aeronave. Então beleza, então eu vou travar isso aqui porque isso aqui está mais próximo do comportamento real da aeronave, né? Porque cada ângulo de ataque está relacionado a uma velocidade específica, essas duas coisas estão acopladas. Então não faz tanto sentido a gente analisar 200 km por hora com um ângulo de ataque de 15 graus, por exemplo. Na realidade isso nunca vai acontecer. Então eu vou usar isso aqui. Então no tipo de polar, vou selecionar polar tipo 2 em análise. Aí aqui vem a parte que eu falei, são na verdade 3 métodos que são utilizados para tentar converter os dados 2D que a gente tem em dados 3D para gerar análises da asa. Esse primeiro aqui, o LLT, é o mais simples de todos, ele roda mais rápido, mas ele substitui a asa por uma linha sustentadora. Eu não vou entrar nesses detalhes. Já esse outro aqui, ele é um pouquinho mais sofisticado, porque ele considera a extensão da corda, mas não considera as superfícies do perfil. São simplificações. Os dois são simplificações, todos eles na verdade. E esse método de painéis 3D, o que ele faz ele discrimina a superfície, ele roda simulações em painéis distribuídos ao longo da superfície do perfil. Eu posso usar qualquer um deles na verdade, todos eles têm seus erros, mas por hora eu vou usar esse de painéis 3D. Eu vou tentar comparar todas as asas com um método só, e depois quando eu estiver tentando refinar a asa, aí sim eu vou tentar
usar métodos diferentes para tentar detectar erros de convergência do método. Eu vou usar esse aqui de painel 3D por enquanto. Opa! Tá, sim. Eu não posso usar, como eu selecionei sustentação fixa, eu tenho que colocar uma massa para a aeronave. No caso, o nosso peso que a gente definiu seria isso, né? A massa, na verdade, né? Não vou mexer com posição de CG, isso não me interessa por enquanto, não estou mexendo com estabilidade. Então, beleza, tudo selecionado aqui, os demais eu não vou mexer, simplesmente clicar em OK. Beleza. Agora, se eu vier aqui nessa aba aqui lateral, eu vou marcar esse sequence aqui, que ele vai gerar uma simulação sequencial, ao invés de gerar em só um ângulo de ataque. Tem que marcar essa opção aqui. Se eu clicar em Analyze, ele vai começar a análise para mim. Pronto, já analisou. Então agora, se eu vier neste... engraçado, não convergiu. O que aconteceu aqui? Por algum motivo... Às vezes acontece isso, de não convergir. Todos esses métodos, eles têm seus erros. E muitas vezes ele pode ter algum problema de não convergir. Agora vamos tentar entender o porquê dessa não convergência. Agora convergiu, não sei. Eu não tinha olhado qual que era o erro que tinha dado aqui antes, então eu não consegui ver. Mas enfim. Agora é o seguinte, ele convergiu para todos esses ângulos de ataque aqui. Então, se a gente selecionar cada um desses ângulos de ataque, a gente vê que a asa inclina aqui, ele retorna para a gente qual que é a velocidade referente a esse ângulo de ataque. Então a gente vê que à medida que a gente reduz o ângulo de ataque, ou seja, diminui o CL que essa asa está gerando, mais rápido a aeronave tem que estar para ela gerar a sustentação que vai anular o peso da aeronave. Anular no sentido de ser igual a ela em sentido oposto. Então vamos lá. Eu quero analisar 56 metros por segundo e ter um parâmetro de referência de CD. Aqui no caso, em menos 1, eu tenho 40 metros por segundo e menos 1.5 eu tenho 66. Então, eu vou ter que mexer no incremento aqui, porque eu quero achar bem próximo de 56. Como esse incremento de meio grau não está sendo suficiente, eu vou colocar aqui em 125 e ver o que dá. Beleza, vamos ver se convergiu. Não convergiu. Convergiu. Bom, vamos ver. Ok. Tá, convergiu em alguns outros pontos aqui. Às vezes ele é meio enjoado com relação a algumas coisas. Beleza. Tá, eu vou colocar. A gente tem como ver isso aqui dentro de um gráfico que ele faz aqui. Nesse gráfico aqui, por exemplo, esses gráficos são todos customizáveis. Eu consigo mudar todas as variáveis que eu quero ver nesses gráficos. Então eu queria ver justamente essa, que por acaso já está aqui pra gente, que é CD por velocidade. Então eu quero 56 metros por segundo. O que ele faz nesse gráfico é interpolar os dados que ele tem para retornar para a gente aqui o CD na posição. Então o CD que a gente está obtendo aqui, na verdade, é 0,075 praticamente, né? Então esse é o nosso parâmetro de comparação, que a asa retangular é a asa mais simples, então a gente vai tentar melhorar isso, né? Como eu falei, o que mais importa para a gente é a distribuição de sustentação. É bacana esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico aqui mostra para a gente a distribuição de algum parâmetro ao longo da envergadura. Isso aqui, ó, aqui embaixo, é como se fosse a nossa asa vista de cima.
E aqui a gente consegue ver, eu vou colocar aqui para a gente ver primeiro, já está aqui exatamente no que eu quero ver, que é a distribuição do CL local. Né? Cada estação da asa aqui tem um CL, cada estação está funcionando de uma maneira específica. Da forma que eu falei na última aula, que eu ia falar um pouco mais da distribuição de sustentação. A gente vê que essa porção central aqui ela está trabalhando no CL mais alto e tende a reduzir até chegar quase zero aqui na ponta. Isso acontece por conta das perdas de ponta de asa, né? E na ponta de asa aqui a gente tem o contato aqui com a atmosfera, então a pressão negativa, a pressão negativa não, a pressão reduzida que é gerada no extradorso é contaminada aqui por essa porção aqui da atmosfera, porque nesse ponto aqui, ó, o único contato que você tem, lateralmente falando, né, é a própria pressão gerada pelo perfil aqui e aqui também. Já nesse ponto aqui, você tem aqui uma pressão atmosférica que vai contaminar isso, e você tem um ponto no qual a pressão mais alta gerada no intradorso, ela pode escapar, né, para o extradorso aqui. Então, boa parte da eficiência aerodinâmica é drenada nesse ponto aqui. Então, a gente vê claramente isso daqui. Eu citei também no último vídeo sobre balde laminar e da importância dele. Olha só, a gente fez uma média do CL que a asa teria que estar funcionando para a gente ter essa condição de 200 km por hora. Eu me lembro que eu acho que foi o CL que a gente estava buscando, era esse aqui, 0,042. Isso daqui é uma média. A amplitude do balde laminar é importante para a gente, porque a gente vê que quando isso vira uma asa, é legal de ver que o CL em cada estação ele varia. Então, essa estação da asa aqui está funcionando com um CL, essa aqui com outro, essa aqui com outro e essa aqui com outro. Quando a gente tem um balde laminar, é mais fácil de equalizar isso em termos de CD. Porque às vezes a gente tem um perfil que tem só um CL, no qual o CD é mínimo. E nas outras condições ele varia, ele pode gerar mais arrasto. Quando a gente tem um balde laminar e tenta encaixar a média desse CL dentro do que a gente está esperando, a gente garante então que essa asa aqui, por mais que ela está em CLs diferentes, aqui está um pouco mais alta, aqui está um pouco mais baixo, bem provavelmente isso tudo aqui tá dentro de uma região de CD baixo, né? Eu tenho como trocar aqui e tentar ver o CD, né? Isso daqui mostra para a gente, na verdade, o CD multiplicado pela... Eu vou aplicar, na verdade, essa aqui. A gente vê, por exemplo, que esse perfil, por ele ter uma região de balde laminar que está dentro dessas regiões aqui que o perfil está operando, isso daqui é quase uma reta. É quase uma reta. A ponta sempre vai ser um pouco mais alta, porque a gente tem outros efeitos aqui que geram arrastos na ponta. E quanto mais alto, por exemplo, só para exemplificar, quanto mais alto for o ângulo de ataque, né, maior vai ser aqui os efeitos aqui de ponta de asa. Essa parte que desce aqui, na verdade, um erro do método. Isso aqui tende a subir um pouco. Né? Então essa parte aqui começa a subir. Ok, aqui na ponta é uma divergência. Aqui. Enfim, mas vamos analisar nesse ponto aqui, que é o que interessa pra gente, o mais próximo do que interessa pra gente, né? Esses dois aqui na realidade, né? E a gente vê que a escolha do perfil ficou, analisando simplesmente por isso, ela ficou ok, porque nessa condição aqui a gente tem uma quase reta. Agora tem como a gente tentar reduzir sim esse aumento de CD, que apesar de que ele é pequeno, sabe, esse aumento aqui. Quando as pessoas falam que a asa mais eficiente é, na verdade, a asa elíptica,
Não é verdade. O que é interessante é que a gente tem uma asa com uma distribuição de sustentação elíptica. Então, o bacana desse software aqui é que ele retorna para a gente a distribuição de sustentação, né? Diferente desse coeficiente local. Esse coeficiente local aqui ele mostra o CL do perfil que está funcionando, mas esse aqui mostra o percentual de sustentação que está sendo gerado em cada estação da asa. Então, é a distribuição de sustentação propriamente dita. Então, a gente vê que a gente tem aqui uma distribuição de sustentação que ela é quase reta aqui em cima e ela cai abruptamente aqui nas pontas. Uma asa, mas teoricamente, para melhorar essa asa, a gente teria que reduzir essa curva aqui para tentar ficar próxima dessa elipse. Isso aqui parece uma bola, mas na verdade é uma elipse. Esse software tem essa função que a gente clicar aqui com o botão direito, vir aqui em Show Target Curve, a gente pode selecionar aqui tanto uma curva elíptica quanto esse outro tipo de curva que a gente pode alterar o formato dela. Bom, eu vou utilizar no caso essa curva elíptica, não vou usar muito critério de otimização aerodinâmica não. Pretende ser simples, até porque esse software ele é um pouco limitado para otimização aerodinâmica. A gente vai ver que a gente vai chegar num ponto em que vai ficar difícil de determinar o que de fato poderia ter um resultado melhor ou pior. Então eu vou me guiar muito mais pelo anteprojeto e pelo sentimento mesmo, do que pelos resultados no que se diz respeito à otimização, de refino mesmo do projeto. Então beleza, eu não vou utilizar essa asa retangular, mas eu quero utilizar ela como parâmetro de comparação, porque toda hora que eu criar uma outra asa, eu vou querer vir aqui comparar com ela, principalmente aqui, que é o mais interessa para a gente nesse momento. Então, o que eu fiz aqui foi um gerador de geometrias, para facilitar a gente a plotar essas asas. Então eu criei aqui várias estações aqui até dar 45 centímetros, 0,45 metros aqui, de forma que eu posso colocar corda em cada uma dessas estações. Eu poderia colocar manualmente essas cordas, assim como eu faria aqui dentro do XFLR5, a gente vê aqui editar. Eu tenho que selecionar, eu posso até colocar outras estações aqui, só que eu teria que selecionar manualmente qual que é a corda de cada ponto. Isso dá um pouco de trabalho. Então é bom a gente usar o Excel para nos ajudar a criar geometrias diferentes, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu criei um gerador de geometrias que gera para a gente uma asa que pode tanto ser elíptica com offset, que ela vai ter esse formato aqui. Esse aqui é o bordo de fuga, e isso aqui seria o bordo de ataque. Ou então eu posso criar uma asa reto-elíptica, né, que ela tem uma porção retangular e depois elíptica. E aqui eu seleciono qual que é a transição entre a parte retangular e a parte elíptica, ele já gera para mim. Então eu coloquei aqui como parâmetro de referência a área objetivo que a gente quer na asa. E esse aqui é um calculador de área da asa que está sendo utilizada aqui agora. O que eu fiz foi, eu criei aqui está ocultado, mas é uma formulinha que calcula aqui para a gente qual que é a área em cada uma dessas, entre as estações, e depois ele soma essas áreas para retornar à área atual. E aqui eu seleciono a corda na transição, né? Então, para uma asa totalmente elíptica, eu teria que ter essa corda aqui na raiz, né? Que a transição está correndo no zero, que é a raiz, para poder ter uma asa elíptica com essa área que a gente deseja. Para calcular as cordas na elipse, eu usei basicamente a equação da elipse, né?
A equação da elipse eu esqueci de desenhar aqui, mas ela eu gosto de tratar aqui primeiro, só para a gente ver aqui a elipse. Ela tem esse A e o B, né? E essa aqui seria uma elipse, e o B seria esse ponto aqui, então a distância do zero até o B, então vai ser o B aqui para a gente vai ser a metade da envergadura, né? 0,45, e o A vai ser metade da corda, né? Então, e a equação da elipse é dada por x ao quadrado sobre, vou colocar aqui igual, eu não quero que seja ao quadrado sobre b ao quadrado mais y ao quadrado sobre a ao quadrado. Só por formalhar, vou colocar isso aqui maiúsculo. E isso daqui é igual a 1, sempre vai ser igual a 1. Enquanto isso aqui for a equação da elipse, ela vai ser igual a 1. Então eu uso essa equação invertida aqui para tentar achar a corda em cada uma das estações. Então a estação no caso é o x, então eu coloco o y em evidência, lembrando que o y é a metade da corda e depois multiplico por 2. Então o que isso daqui faz é justamente isso. Aqui o que eu fiz também foi que, se eu mudar aqui a estação de transição, se eu colocar que a transição vai ser em 30 centímetros, ele muda a minha asa, tá vendo? Aqui vai ser retangular, e em 30 centímetros ela começa a ser elíptica. Então ele muda automaticamente aqui para mim a elipse. Eu coloquei uma condicional aqui que, se a estação for menor que a de transição, ela vai ser igual a corda aqui na transição, e depois só ele começa a elipse. Então, eu vou deixar em 0 aqui, que primeiro eu quero gerar uma asa elíptica. Como é que eu faço para importar asas de forma mais rápida? Eu posso vir aqui em Current Plane, Edit, e eu vou clicar em Define. E em Other aqui eu vou clicar em Export Wind to File. Aí eu vou exportar um arquivo teste, só para a gente ver. O bom desse programa é que ele geralmente trabalha com arquivos de texto e de dados. Então, se esse teste aqui é a asa retangular que a gente acabou de exportar. Então, se eu vier aqui abrir com esse Notepad++, eu posso abrir também com o bloco de notas. Mas o que vai acontecer é que o bloco de notas ele não é muito inteligente no ponto de vista que ele vai colocar aqui tudo em uma linha só. Eu gosto de usar esse Notepad++, que é gratuito também, é só baixar, porque ele já mostra aqui pra gente, ele já traz aqui pra gente dessa forma aqui. Ele já traz nesse formato que cada estação vai estar em uma linha. Então fica mais fácil de editar, porque eu posso, por exemplo, copiar esse padrão aqui, levar para o Excel. Eu copiaria esse aqui para o Excel. Isso aqui está tudo em uma linha só, mas está tudo separado por espaço. Então, se eu clicar aqui em dados, converter para colunas, eu vou colocar aqui o modificador de espaço. Então, beleza. Agora eu tenho aqui no formato que eu preciso levar para o software, só que tudo cada um em uma célula. Então eu posso usar a praticidade do Excel de editar as coisas para poder criar asas mais facilmente. Eu usei isso aqui só de exemplo, mas eu já fiz aqui um modelo. Eu vou excluir essa aba, porque eu já fiz aqui um modelo. Então o que eu fiz aqui? Eu copiei aquele formato. Esses dados aqui desse lado eu não vou mexer, eu vou mexer só aqui nessas 3 primeiras colunas. Essa primeira na verdade não, né? Porque ela é na verdade a estação que eu quero mexer, então eu coloquei de 1 em 1 centímetro. Poderia ter copiado aqui a partir do gerador de geometrias, mas enfim, eu coloquei manualmente, poderia ter feito de outra forma. E coloquei que isso daqui, essa segunda coluna, vamos lá, isso aqui é a estação. Então isso aqui é a da raiz, isso aqui é a corda e isso aqui é o offset.
Em primeiro lugar, eu vou mostrar de forma mais prática o que é o offset que eu estou falando. O software trata como offset isso daqui. Ó. Na raiz eu estou aqui 0 offset e 0 offset na ponta. Se eu colocar aqui meio metro de offset no 0,5, o meio metro de offset, ela vai fazer isso com a minha asa, ela vai flechar ela. O offset é, na verdade, então, o quanto que eu jogo para trás o borda de ataque dessa corda na estação. Então, esse é o offset. Então, vamos lá, eu não vou salvar isso aqui. Então, agora o que eu fiz aqui? Eu coloquei esse gerador para funcionar, que ele sempre vai puxar. Essa corda aqui sempre vai ser igual. Vou lá, igual. Vou no gerador de geometrias, vou colocar igual aqui, na estação 0 também. Beleza, então tá igual a geometria lá. E vou puxar isso daqui até lá embaixo. Eu só vou modificar esse último aqui, porque como vai tender a 0, aqui eu vou colocar 0. E o offset eu vou fazer a mesma coisa. Porque como eu quero uma asa com borda de fuga reto, então eu tenho que mexer no offset também. E vou só clicar 2 vezes aqui, ele já puxa até o final. Meu offset, então, ele sempre vai ser essa corda na raiz menos a corda na estação. Então a gente vê aqui que o offset vai aumentando à medida que a corda da estação vai diminuindo. Até que a gente chega nesse ponto aqui. Então beleza, eu tenho aqui um gerador de asas para mim. Então a primeira asa que eu vou gerar vai ser elíptica. Então a transição dela é em 0, que é na raiz, a partir da raiz ela começa a ser elíptica. Então vamos lá. Então como é que eu vou importar esses dados? Eu vou aqui nesse modelo para importação que eu fiz. Os dados já estão aqui. Eu vou simplesmente copiar tudo isso aqui. Eu vou dentro desse arquivo teste que eu coloquei aqui, eu vou apagar essas duas linhas e vou colar isso daqui. Vou dar um salvar como, não precisava salvar como, eu posso salvar por cima também. Asa elíptica. Agora eu vou importar essa asa aqui, aqui. Current plane, na verdade current plane não, eu vou colocar aqui define new plane, ou F3, e eu vou criar elíptica. Vou tirar estabilizador horizontal e vertical e vou importar a asa a partir do... Opa, por que ele não salvou? Ele mudou o formato, ele salvou como TXT. Tá, o que eu vou fazer é salvar por cima do teste mesmo. É isso que eu vou fazer, que ele não muda a extensão. Então, eu vou apagar isso tudo aqui dentro do arquivo teste, vou colar ali, pronto, vou salvar. Pronto, então agora o arquivo teste ele vai ser um mutante, vamos dizer assim, a gente vai ficar modificando ele. Então pronto, eu tenho então uma asa elíptica criada aqui. Esses demais dados aqui eu não vou entrar em detalhes, porque não quero complicar demais, eu vou criar essa asa aqui. Então, eu tenho tanto a minha asa retangular quanto a minha asa elíptica. Por que ele está... de vez em quando o software dá alguns bugs aqui. Deixa eu ver, ele manteve... da asa anterior os painéis. Mas enfim, isso não vai gerar problema pra gente. Então é bom sempre salvar de etapa em etapa. Então, da mesma forma que eu criei uma análise para outra asa, eu vou criar para essa aqui também. Tipo 2, mesma coisa. Inércia, eu posso usar a inércia do avião. Oxe, não está criado aqui. Deixa eu, porque é outro modelo, né? Então tem que lembrar de colocar a inércia. Eu posso deixar lá tanto 149 aqui. Então eu vou criar a análise lá. Eu poderia na inércia tanto usar a do avião quanto setar manualmente. Aqui eu vou usar a do avião, que eu fui em Define Inertia e coloquei lá. Então, beleza. Agora eu posso rodar uma simulação também. Vai demorar um pouco mais porque são muitas estações. Até um problema desse software é que
uma coisa que eu quero testar depois, eu não vou testar em vídeo para não demorar, é que essa quantidade enorme de painéis aqui, inclusive, ela pode gerar problemas de convergência. Eu vou testar, comparar a mesma asa com metade dos painéis e com todos esses painéis, mas por hora eu vou usar isso aqui. Então agora eu tenho duas asas aqui, eu já posso comparar uma com a outra. Lembrando que a asa retangular, está escrito regular, escrevi errado, mas é retangular. Esse azul mais claro, esse outro aqui é tipo um cinza. Eu já posso comparar aqui, eu quero uma velocidade de 56 metros por segundo. Então beleza, a gente conseguiu fazer algum progresso. É lógico, não é nada extraordinário, até porque um dos motivos pelo qual eu não gosto muito do X-Referencing para fazer otimização de asa é porque ele não tem mais uma precisão para poder ficar mexendo nesse nível aqui de refinamento, entendeu? Era para dar uma diferença maior, pelo menos eu esperava um pouco maior. Pode ser que não seja maior mesmo, mas pode ser também que seja algumas limitações desse software. Agora olha só que legal, quando a gente tem uma asa nesse formato, que ela é praticamente elíptica mesmo, né, com borda de fuga reta, a distribuição de sustentação ela fica cravada mesmo em cima dessa curva. Só que é óbvio que ela vai ficar cravada em cima dessa curva, porque se a gente observar aqui, o que é essa distribuição de sustentação? É o CL local vezes a corda na estação dividido pela corda média aerodinâmica. Então, ela sempre, a asa elíptica vai tentar, vai sempre, quase sempre coincidir com isso daqui. Agora eu vou criar uma segunda asa, que eu não quero que ela seja, não gostaria que ela fosse toda elíptica, eu gostaria que ela fosse mais parecida com essas outras aeronaves aqui, em que ela é retangular uma porção e depois ela fica elíptica, até para facilitar um pouco a construção. Apesar de que de fibra não vai ser difícil fazer isso não. Mas enfim, eu vou colocar aqui que a transição vai começar então em 0,3 metros, em 30 centímetros. Então a asa vai ficar assim. Uma coisa que eu não automatizei aqui, só que a gente vê que a área atual fica maior do que a área da asa. Então eu tenho que mudar manualmente aqui a corda na transição para tentar igualar essas duas aqui. Eu deveria ter automatizado isso, mas não fiz. Enfim. Oxi. 94 centímetros, será? Beleza, tá próximo o suficiente. Então agora com essa outra asa aqui, que já está no modelo de importação, porque está automatizado, né? Já vê que já mudou aqui, tá 0,94. Eu vou simplesmente copiar também de novo. Substituir as linhas aqui no arquivo Dash, colar, salvar. E vou importar essa nova asa, vou clicar aqui uma nova asa, elíptica 0,3, que é o 0,3 metros começa a transição. E vou importar de novo o arquivo teste. Aí beleza, agora tem uma asa que ela é retangular numa certa porção e depois ela se torna elíptica. Então eu tenho essa asa, eu tenho essa, particularmente eu gostei bastante dessa aqui. Então eu vou rodar a análise do mesmo jeito. Eu vou criar aqui, lembrando que eu teria que ou definir a inércia do avião ou então colocar aqui 54, eu vou colocar aqui direto por praticidade, mas dá para fazer igual a gente fez na outra também. E vou gerar a análise de novo, deve demorar um pouquinho também, mas não é demorado não. Beleza? Concluiu. Agora vamos lá, vamos ver o que está acontecendo. Então, a gente vê aqui, lembrando, esse gráfico aqui é CD por velocidade, então eu estando aqui a 56 metros por segundo, essa segunda asa que a gente gerou, em que ela se torna elíptica em 30 centímetros
para cada lado, ela se mostrou aqui intermediária as duas, né? A retangular, né, tá aqui em cima, ela gera um pouco mais de CD, essa com 0,3 é intermediária, a outra um pouco mais embaixo. Vamos ver como é que ficou a distribuição de sustentação. Vamos comparar essas asas, vamos colocar aqui na situação mais próxima aqui do que a gente quer. Essa aqui, não é suficientemente próxima, retangular, ok, já está aqui. E a elíptica, é isso daqui, beleza. Então a asa elíptica, obviamente, ela vai coincidir. Essa outra que a gente tem algumas divergências aqui, mas não é asa ruim não, sabe? O que a gente pode fazer também para tentar aproximar isso daqui? Mexer com torção da asa. A gente aplicar, por exemplo, uma torção negativa nessa porção aqui para tentar coincidir com isso daqui. É por isso que eu falei que mesmo uma asa retangular, a gente consegue, através de torção, por exemplo, é um dos recursos que a gente pode utilizar para poder transformar a distribuição de sustentação em elíptica, em uma elipse, né? Então, a gente pode analisar aqui também como é que está a geração de arrasto de cada uma delas. Então, a asa retangular é essa, né? Já na outra a gente vê que a gente reduz consideravelmente aqui o efeito de arrasto das pontas, né? A gente tende a ter uma asa com corda nula nas pontas, né? E já a totalmente elíptica também, né? Esse efeito é um pouco maior até, né? A gente tende a ter isso aqui mais horizontal, mas então a asa elíptica acaba sendo de fato um pouco menos, gerando um pouco menos de arrasto. Agora vamos analisar o CL local de cada uma das estações da asa. Como eu falei, esses métodos eles têm erros. Por exemplo, a gente vê que a asa é simétrica de um lado para o outro. Por que então gerou aqui? Desse lado está de um jeito, do outro lado está de outro. É simples, porque esses métodos todos que tentam transformar dados 2D em uma simulação 3D, eles têm seus erros, né? Então, isso aqui, obviamente, é um deles. Se a gente observar que o CL local de uma asa retangular, ele tende a decair bastante nas pontas, já na elipse, na realidade, a tendência é de que ela tende a ficar constante aqui, sabe? Eu consideraria essa parte aqui até um erro, sabe, do método mesmo, sabe? Eu não confiaria tanto nessa porção aqui nas extremidades. Isso facilita o uso dessa asa elíptica, facilita principalmente quando a gente não tem um balde laminar tão amplo, porque tá vendo que a gente consegue praticamente equalizar aqui o CL em quase todas as estações. Então, se a gente não tivesse um balde laminar e usasse essa asa aqui, por exemplo, a gente conseguiria uma eficiência aerodinâmica bacana, porque quase toda a asa está funcionando com o mesmo CL, mas como a gente tem um balde laminar, a gente não necessariamente fica preso a isso, sabe? Então a gente pode utilizar outras geometrias sem tanto problema. No caso, eu estou bastante inclinado a utilizar essa daqui, até porque construtivamente ela vai ser bem mais fácil de fazer, o acoplamento dela na fuselagem vai ser mais fácil por ser retangular aqui, né? Então eu estou bastante inclinado a utilizar essa asa aqui, apesar de que ela é aparentemente intermediária, né? Nesse sentido. Essas vão ser as únicas análises que eu vou fazer na asa por hora, sabe? É aquele negócio, né? Como eu falei, o objetivo do projeto é ser simples. Eu poderia levar em consideração diversos outros parâmetros aqui, né? Mas o objetivo do projeto é ser simples. Como eu acho que já tem aqui quase uma hora de gravação, por exemplo. E isso eu estou tentando ser simples, né? Então eu não vou ficar rebuscando muita coisa, sabe? Eu acredito que com essa asa aqui, por exemplo, do jeito que ela está, a gente consegue um bom resultado. Então
particularmente estou satisfeito. Depois, fora do vídeo, eu vou tentar rodar algumas outras asas, mas dificilmente vai fugir muito dela aqui, sabe? Isso aqui é uma... eu estou considerando essa asa como intermediária entre essa, que é muito simples demais e talvez a gente não consiga, de fato, ter uma velocidade final tão alta. E na elíptica, apesar de a gente conseguir uma eficiência aerodinâmica bacana, não tão melhor do que a outra, a gente tem uma dificuldade construtiva. Depois, para fazer o acoplamento disso na fuselagem, vai ser bem complicado. Então, eu estou bastante inclinado a utilizar essa asa ou alguma outra asa bem parecida com ela. Eu vou rodar outras simulações para ver em qual ponto iniciar essa transição aí para extrair uma boa eficiência aerodinâmica e uma facilidade construtiva. Mas, por hora é isso. Então, essa daqui vai ser, até então, a nossa asa. A gente está aqui com o CD bem baixo mesmo, apesar de que a gente ainda não tem empenagem horizontal nem vertical e nem fuselagem, mas a gente está com o CD bem baixo. Então, no próximo vídeo, o que a gente vai fazer a gente vai colher os dados dessa asa, porque o que a gente fez foi só analisar, né, no olho mesmo, através do gráfico aqui. Para iniciar a parte de estabilidade, a gente vai precisar extrair do software alguns dados e a partir dele a gente vai analisar a estabilidade. Através da estabilidade a gente vai depois modelar a cauda, escolher o perfil, né, da cauda, através da estabilidade, depois da estabilidade, depois a gente junta os dois e vê como que os dois vão se comportar junto. Depois a gente faz algumas simulações de fuselagem, que vão ser bastante simplificadas, e aí a gente vai partir então para a modelagem da aeronave como um todo, né? Como um corpo mesmo, que a gente vai começar a desenhar a aeronave de fato. Mas por hora é isso então. Essa aqui é a nossa asa. Acho que vai ficar bastante interessante e eu estou bastante confiante que a gente vai cumprir o objetivo com essa asa aqui, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo. Se inscreva aí no canal para poder acompanhar o vídeo. Se você gostou também, deixa seu like aí. Muito obrigado.